Olá, então bom dia. Acho que podemos começar já, né? Nossa, é um pouco difícil, a gente não está muito acostumado, né, com essas tecnologias, mas eu já fiz algumas lives contando histórias. Beleza. Vamos alegrar um pouquinho com uma música? Ia eu, a caminho de Viseu. Ia eu, a caminho de Viseu. Encontrei o meu amor. Ai, Jesus, que lá vou eu. Encontrei o meu amor. Ai, Jesus, que lá vou eu. Horas trus, horas tras. Horas horas tras. Hora chega. Hora reda lá pra trás. Hora chega. Hora reda lá pra trás. Hoje é domingo, é de cachimbo é de ouro. Bate no touro é valente. Bate na gente, a gente é fraco. Cai no buraco, o buraco é fundo. Acabou-se o mundo, o buraco é fundo. Acabou-se o mundo. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. 9, 10, comer pastéis. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu e o culpado não fui eu. Santa Clara clareou, Santa Bárbara anunciou. Vai chuva e vem o sol, vai chuva e vem o sol. Lé com lé, clé com clé, lé com lé, cré com cré. Lé com lé, cré com cré, lé com lé, cré com cré. Viva eu, viva tudo, viva o rabo do tatu. Viva eu, viva tudo, viva o rabo do tatu. Sou pequenininho, do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso e a mamãe no coração. E a mamãe no coração. Corre, cutia, na casa da tia. Corre, cipó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moças bonitas do meu coração. Galo que canta corococó. Chupa cana com dente só. Entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, conte outra. E quem quiser, que conte outra. E quem quiser, que conte outra. E... Bom dia! Para a gente iniciar nossas atividades, nada melhor do que parlendas, né? Parlendas que lembra muito a infância, né? Tem parlendas para tudo, né? São brinquedos, brincadeiras, jogos, tudo que está ligado a um contador de histórias, a pesquisa do contador de histórias, né? O contador de histórias tem uma pesquisa muito singular, né? Quando ele se reconhece como contador de histórias, né? Quando sua escolha é ser um contador de histórias, então ele tem que fazer pesquisas muito aprofundadas, né? Pesquisas na memória da infância, né? Quando se é adulto, é muito importante voltar lá na infância e ter todas as memórias afetivas da infância. Isso faz um contador de histórias, ajuda na sua arte, embarcar na viagem da memória afetiva, da infância, das brincadeiras, né, dos brinquedos, como foi a infância do contador de histórias, né, que local foi, o cenário, né, se alguém contava histórias, se ele vivia histórias, né, porque às vezes você
não tem alguém que te conte histórias, mas você vive as histórias, né? Também a natureza conta histórias. Eu, por exemplo, na minha infância, eu morava num quintal, né? Numa casa de tábua, né? No interior. Morava perto de um clube chamado Abedeira, o Clube dos Bancários. E no meu quintal tinha pé de goiaba, pé de cana, de milho. Meu pai tinha roça de mandioca, de batata doce, de milho. A gente fazia as bonequinhas de milho, a gente fazia carrinho com batata, né, colocando palito de fósforo nas batatas. Era essas nossas brincadeiras. Eu subia no pé de goiaba para ver meu irmão passando de cavalo lá em cima, num galope, na curva da estrada, indo para outra cidade. Então, as histórias também são histórias vividas que eu ouvi, né? Eu ouvia falar que minha mãe era muito bonita, né? Minha mãe era uma filha de espanhola muito bonita. Contava, depois que eu nasci, que um bugre, né? Assim que diziam lá, um bugre tentou raptar minha mãe. E meu pai teve que pegar o chicote do cavalo para espantar, né? Para espantá-lo do quintal. Então são histórias vividas, né? A gente tinha um pelego do meu pai que a gente colocava assim, cobria a cabeça e ficava brincando de assustar, né? Eu sou de uma família de 10 irmãos, né? Minha mãe teve filhos, 5 mulheres e 5 homens. Hoje somos em 7. E minhas irmãs, eu sou o caçula dos homens, elas iam no baile na cidade. Quando elas voltavam do baile, a gente fazia oco na abóbora e fazia óleos de caveira e colocava uma vela dentro. E quando elas chegavam, aquela abóbora estava assim acesa, iluminada na frente de casa. Aí elas saíam correndo para dentro de casa com medo. São histórias. Minha mãe contava algumas histórias também, o meu pai, né? A gente tinha o folclore também. A Folia de Reis entrava na minha casa para fazer a festa, né? Quem recebia a Folia de Reis tinha que fazer um café, uma comida para recebê-los, os palhaços da Folia de Reis. Então, essa é minha infância premiada assim de histórias vividas, de histórias que a natureza conta, né? Quando fazia muito vento à noite, a gente sabia que as mangas do clube, que tinha mangas de todo tipo, né? Tinha um pomar assim de pés de manga, que de manhã as mangas iam estar todas no chão esperando a gente. E íamos com as bacias e os baldes pegar manga e ficava chupando manga o dia inteiro, né? Tinha manga rosa, tinha manga, até manga banana tinha. A manga era no formato de uma banana, né? Manga coração de boi, manga bourbon, manga coquinho, todos os tipos de manga. Nós éramos de uma família humilde, mas tinha bastante alimentação, tinha bastante fruta, né? Tinha pés de jaca, pé de manga. Minha mãe é, descascava cana, conversando com a gente, contando umas histórias. Ela não tinha muito repertório. Ela tinha uma história que ela contava das irmãs Tatás, né? Que eram Tati Bitates. E não era para elas contarem nada, né? Assim, quando chegasse algum homem, algum rapaz, era para elas ficarem quietas. Mas aí chegou um rapaz, pediu um copo d'água, né? E o copo quebrou, caiu no chão e quebrou. Então, uma falou, a boa, a outra falou, se a boa, se abara, não abara mais, né? Então, era esse jeito que a mãe contava essa história. Elas acabaram conversando, né, com o rapaz. E a mãe delas tinha falado para elas não conversarem. Ela contava uma história também que tinha um barulho no meio do mato, né? Era uma coisa assim, um barulho que tinha, um barulho forte, né? Parecia um bicho, um monstro que tinha no meio do mato. E ninguém queria mais passar naquela trilha no meio do mato. Um dia o meu avô, né? Minha mãe falava que o meu avô resolveu, criou coragem e andou a trilha. Quando ele chegou lá no meio do mato, era um burro que estava preso numa forquilha de madeira e não conseguia sair. Por isso que ele urrava tanto, gritava tanto lá do meio do mato. Então, um pouco das histórias da minha infância, que tem muitas histórias. Meu irmão, ele também era um contador de histórias.
Ele chegava em casa assustando a gente, dizendo que no meio do mato alguém gritava: Antônio! Antônio! E a gente ficava com medo. E ele colocava medo na gente. Meu irmão era muito danado. Eita, então, as histórias do contador de histórias, as memórias, como eu disse, as memórias afetivas do contador, ajuda, né, você a construir o seu contador de história, a sua identidade de contador de histórias, né? Eu mesmo comecei no teatro, né? Comecei em 1987 no Teatro Amador, em Santo André. E até 2000 eu fiz bastante teatro. Eu fiz A Hora da Estrela com o Roberto Vignati, né? Junto com a Cris Miguel. Eu fiz O Alto da Compadecida com o Sebastião Apolônio, que eu tive a honra de fazer o João Grilo. Eu fiz Vereda da Salvação com direção do Reginaldo Nascimento. Eu fiz comerciais, fiz TV. Então, sou muito grato ao teatro. O teatro ajuda muito na carreira, no ofício de contador de histórias. É um grande aliado. Só que uma hora tem uma bifurcação que você tem que ver a pesquisa. Porque a pesquisa do ator ela é muito diferente da pesquisa do contador de histórias, né? Apesar de serem artes quase gêmeas, primas, né? Uma colada na outra, porque as duas utilizam o corpo, a voz, a imaginação. Só que no teatro, você tem, quando não é monólogo, né? Mesmo assim, quando é monólogo, você tem diretor, iluminador, sonoplasta, né? Camareira, figurinista, maquiador. Você tem tudo isso, né, para auxiliar. E você faz uma pesquisa da construção da personagem, né? Você constrói a personagem quando você tiver em cena, você está vivendo aquela personagem. Aí tem vários métodos de teatro, né, que foram estudados, né? Tem Stanislavski, Brecht, tem Grotowski, Meyerhold, tem muitos métodos. Depende da linguagem do diretor, né? Quando ele está no processo de montagem da peça. O Vignati, por exemplo, na Hora da Estrela, era um musical brechtiano, mas a composição do personagem tinha que ser Stanislavskiana. A gente estudava isso, né? Mas a montagem da peça era um grande musical crítico, né? E a pesquisa do contador de histórias já é diferente, porque o contador de histórias ele ele não tem todas essas pessoas, né? Todos esses profissionais para te auxiliar quando você monta uma contação de história ou um espetáculo. Mas o contador de histórias ele tem uma carreira um pouco solitária, né? Porque ele é sozinho. Mas como eu também montei uma companhia, né, de contação de histórias, a Companhia Mapinguari, que surgiu em 2000, e aí eu trabalho com músicos, né? Tem companhias que têm 2, 3 contadores de histórias. Então, o ofício, a carreira não fica assim tão solitária. Mas o nosso estudo, ele é solitário, né, do contador de histórias. Porque você tem que fazer várias imersões na sua imaginação, né? Você tem que estudar, né? Você tem que aprimorar, né, a sua pessoa, né? Você tem que estudar bastante. É uma pesquisa muito profunda, né? Parece simples contar histórias, mas no contexto urbano é mais difícil, né? É mais complicado, porque também às vezes a gente monta espetáculos de contação de histórias. E tem outra coisa que a gente pode falar depois, que não é só o ato de contar histórias, né? Tem muita coisa por trás, né, do contador de histórias. Tem a inserção no mercado, né? Que você tem que trabalhar isso, né? Tem que ter uma empresa. Hoje em dia tem o MEI que facilitou a vida de muitos artistas, né? E você tem que ter uma empresa, tem que cuidar da sua empresa, né? Você tem que pagar os boletos para sua empresa dar certo, prosseguir com você. Tem muita coisa paralela ao contador de histórias. Além da parte artística, tem uma parte burocrática também, né? Que você tem que administrar, tem que gerenciar. Mas vamos falar mais da parte artística. Se alguém quiser saber alguma coisa sobre essa outra parte,
aí faça alguma pergunta aí. Eu não estou vendo muitas perguntas aqui, porque é um aplicativo que eu estou conhecendo agora também. Então, deixa eu ver no chat aqui. Tem bastante pessoas acompanhando. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Beleza? Então, eu vou conversando aqui com vocês. Do que somos feitos, né? Essa pergunta é sempre: do que nós somos feitos? Nós somos feitos de carne, de osso, de sangue, né? De pele. Nós somos feitos. Aí dizem, parece que Einstein falou que nós somos feitos de átomos, mas aí um passarinho me contou que nós somos feitos de histórias. E eu acho que nós somos feitos de histórias e de memória, não é? Porque a imagem cria a história, e a história, por sua vez, cria a origem das coisas, né? E a memória ultrapassa o tempo. A memória vai além do tempo. Então, nós somos feitos de memórias e de histórias, não é? Eu acho isso. Até fiz umas anotações aqui que eu queria falar para vocês, então eu acho isso. Do que somos feitos? De histórias e de memória. A imagem da origem a uma história, por sua vez, dá origem a uma origem. Somos feitos de palavras e imagens. Por isso a gente tem que se colocar diante do mundo. Nós somos protagonistas da nossa história. E o contador de histórias, quando escolhe, se assume, tem identidade de contador de histórias, ele é protagonista da sua história. Isso que é bonito. Ele é protagonista da sua companhia, da sua história, das histórias que você conta. Então, tem pessoas que são protagonistas das novelas, né? E a gente, isso que é lindo, a gente é protagonista da nossa própria história. E contar histórias é um ato simbólico, né? De criar, transformar. Você lida, as histórias lidam com o sobrenatural, né? Com a celebração, com o rito de passagem. Porque imagina, há muito tempo atrás, há 2500 antes de Cristo, como era na Índia, como era a oralidade na Índia, né? As histórias passadas de boca para orelha, né? E ouvida depois de boca para boca. Como não era muito rico isso? Imagina na Arábia, né? Lá no Oriente, naquelas feiras, como eles não trocavam ideias, não conversavam, como não distribuía oralidade, né? Tanto é que a literatura escrita, né? Olha os livros aqui atrás que eu selecionei para o cenário, tem vários livros aqui que eu amo, que eu adoro. A literatura, ela tem origem na oralidade, né? Primeiro veio a oralidade, depois veio o livro. E hoje, através do livro, você conta uma história que você transforma ela em oralidade de novo, não é? Aí tem os mitos. O contador de história tem a sua singularidade, como eu falei, né? E diz que é muito, muito interessante, porque a imaginação, o contador de histórias, quando você conta uma história para um adulto, para uma criança, ele equilibra até o seu biológico. Imagina como não equilibra o psicológico de uma criança. Às vezes a criança está numa família desestruturada, não é? Está com problemas, e aí ela chega na escola, a professora conta uma história, ou ela vai ver um contador de histórias numa biblioteca, num parque, e ali ela se sente reestruturada por dentro, porque aquela história trabalhou um pouco do seu psicológico, né? Trabalhou e dizem que ele até restabelece o equilíbrio biológico. Imagina só como não é poderosa a história junto com a imaginação. Quando a história mexe com a sua imaginação. E também mexe com o imaginário coletivo, né? Então, os contos tecem uma teia na sociedade e na família.
Que pena que eu não estou vendo aqui no celular alguns comentários, né? Assim, para poder conversar. A Nadine podia me ajudar aqui. Estou vendo que tem aí o Marcelo, a Rosângela, o Gelson, amigo da Companhia Mapinguari. O Centro Cultural Santa Amaro também está aí. Eu quero agradecer a Andréia Souza por ter me convidado para fazer esse bate-papo aqui com vocês, não é? Muito interessante. Andréia, muito obrigado, viu? Eu gosto muito de você. Você é uma grande incentivadora dos contadores de histórias na cidade de São Paulo. Quando a cidade de São Paulo tinha poucos contadores de história, alguns conhecidos, alguns grupos de contadores de histórias conhecidas, você montou o grupo Línguas Encantadas e Encantantes e tirou bastante contadores de histórias da gaveta. A partir do momento que a gente começou a se reunir, você foi descobrindo esses contadores de histórias que estavam anônimos, e a gente foi se conhecendo em reuniões no Centro Cultural. Depois você fez eventos na Assembleia Legislativa, você fez eventos na Paideia, e faz tempos que nós estamos nessa luta do fortalecimento do contador de histórias na cidade de São Paulo, no Brasil. Já encontrei com você em alguns encontros, em Ponta Grossa, né? Em alguns lugares já encontrei com você, e foi muito interessante a sua palestra, e muito interessante o que você fez também pelos contadores de histórias da cidade de São Paulo. Então, eu acho que eu vou contar uma história para a gente continuar. Uma história que tem a ver com os dias de hoje. É uma história de um homem que procurava justiça. Esse homem, ele procurava justiça. Então ele andou o mundo inteiro procurando justiça, por todos os lugares. Ele via que as pessoas maltratavam umas às outras e muitas vezes maltratavam animais. Falavam uma coisa, faziam outra, mordia e assoprava. As pessoas, ele descobriu que as pessoas não eram boas. Então, ele consumiu a maior parte da vida dele procurando justiça e não encontrou justiça em lugar nenhum. Só faltava uma floresta para ele procurar a justiça. Aí um dia ele se preparou para entrar nessa floresta para ver se a justiça estava nessa floresta. Ele andou, começou a andar no meio da floresta. Aí ele entrou numa caverna de ladrões. Os ladrões riram na cara dele e falaram: "Você veio procurar justiça aqui? Pode ir embora." Aí depois ele entrou em outra caverna, né? Uma caverna de monstros. Falaram para ele também: "Aqui não tem justiça. Pode procurar justiça em outro lugar." Ele continuou andando, até que ao longe ele avistou uma casinha. Parecia pequena. Ele foi chegando perto, chegando perto. Lá dentro estava muito iluminado. Então ele bateu a porta. Ninguém abria. Ele insistiu, bateu de novo. Como ninguém abriu, ele percebeu que a porta estava entreaberta. Ele entrou na casinha. Lá dentro, a casa era muito maior do que aparecia por fora, do que sua aparência por fora. Então ele foi entrando, tinha muitas luzes, tinha muitas lamparinas acesas, e era um verdadeiro labirinto por dentro da casa. Ele foi andando com muitas lamparinas acesas e ficou se perguntando: por que será essas lamparinas? De repente, à sua frente, apareceu um homem com uma barba branca grande, com os cabelos brancos grande e com um manto branco também. Aí ele cumprimentou o homem, falou: "Shalom." O homem: "Shalom, meu amigo. O que quer por aqui?" Ele falou: "Eu procuro justiça há muito tempo e nunca encontrei a justiça."
e eu estou procurando justiça por essa floresta, encontrei essa casa e resolvi entrar. Me diz, meu amigo, para que todas essas lamparinas acesas? O homem de barba branca, o senhor, disse: essas lamparinas acesas. Em cada chama dessa lamparina está a alma de todos os seres humanos do mundo. Ele falou: sério? Então, essas são as chamas das almas das pessoas? Sim. Umas mais fortes e outras mais fracas. Aí ele falou: qual que é a minha alma? Ele falou: venha, vou te mostrar. Andou pela casa, por alguns labirintos, até que chegou numa lamparina. A lamparina estava com uma chama fraca. E o óleo, o querosene dentro da lamparina, estava bem pouquinho. Então o velho falou: esta é a sua lamparina, a lamparina da sua vida e da sua alma. O homem estremeceu quando viu aquela chama pouca, ficou com medo, logo olhou do lado. O velho havia sumido. Olhou para lá, olhou para cá, não encontrou ninguém. Aí ele viu uma lamparina que tinha bastante óleo, com uma chama muito forte. Como a dele estava com pouco querosene e pouco óleo, ele foi com a mão para pegar aquela lamparina. Ele pegou. Ele ia derramar o óleo na lamparina dele. Quando ele foi derramar o óleo, o velho chegou, segurou no braço dele e disse: é assim que você procura a justiça? Ele fechou o olho. Quando abriu, estava na floresta. Não sabia mais se estava morto ou vivo. Essa é a história do homem que procura a justiça, que eu acho que tem a ver com os dias de hoje. É isso, minha gente. Tem vários livros aqui atrás também que eu fiz nesse cenário, né? Adoro os livros. Livros é o alimento do contador de histórias, né? Livro é linha terror infantil, valores. Oi, Maria da Glória. Olha, a gente sempre, as histórias às vezes nos escolhem, mas no meu repertório eu fui percebendo que eu gostava muito de histórias de monstros, né? Tanto é que tem uma pinguaria, um boneco que eu brinco no final, que é um monstro da Amazônia, que tem um olho só na testa e uma boca na barriga. E aí eu gosto, tem o Chibamba também, que é outro fantasma que veio da África, que é um boneco grande. Então, como eu sou bonequeiro também, ator, bonequeiro, arte educador, eu uni a arte do teatro de animação com a arte da contação de histórias. Preferências eu não tenho. Eu tenho assim vários estilos, né, que eu gosto de várias formas que eu gosto de contar histórias, né? Então depende do repertório. Adoro histórias africanas, tem um espetáculo chamado Africontos, pesquiso histórias africanas, pesquiso contos tradicionais do Brasil, contos populares do Brasil. Então eu gosto muito de contos populares e contos tradicionais do Brasil, né, e do mundo. Então eu monto bastante repertório. Mas eu fiz pesquisa de teatro de objetos. Outro dia eu fiz uma live com objetos pequenos, com livros literários, né? Guilherme Augusto Araújo Fernandes, A Velhinha que Dava Nome às Coisas, A Árvore Generosa, a Velhinha Maluquete. Mas a minha preferência é por contos tradicionais do Brasil e do mundo. E por histórias literárias infantis também. Esse livro aqui, ó. Esse livro, ele é um grande livro, já está até velhinho, preciso reformar ele, é do Câmara Cascudo. Aqui tem 100 contos tradicionais do Brasil, não é? Porque são contos de fada, até porque quando chegaram os portugueses, os espanhóis no Nordeste, o nordestino recriou todos os contos de fadas com a cultura deles. O povo nordestino, com a sua inteligência, né, são muito inteligentes, recriaram bastante contos.
Então, aqui tem os contos do Pernambuco, né, da Bahia, de vários lugares do Nordeste, que é esse livro. Tem uma outra contadora de história que eu gosto muito, que são Histórias de Luzia Teresa. Se vocês puderem pesquisar essa, essa contadora de histórias, ela não era contadora de histórias, quem contava histórias era o marido. Mas assim que o marido faleceu, deixou um legado, e a Luísa Teresa, ela tinha de cor, né, estudado 232 histórias, contos maravilhosos, né, contos populares. Aí ela foi estudada por Altimar Pimentel, né, de uma faculdade na Paraíba. Eu não tenho o livro aqui, mas tem o livro Histórias de Luzia Teresa, que é uma contadora brasileira fantástica para ser pesquisada. Aí tem esse livro, né, que eu gosto muito. Tem também esse aqui, ó, é o outro também, Silvio Romero, não é? Contos Populares do Brasil. Às vezes tem histórias aqui que tem nesse, também tem em Silvio Romero, em Câmara Cascudo e Silvio Romero. Então, é preciso estudar esses contos populares do Brasil com esses dois autores, né? Tem vários livros. E aí o contador de histórias tem que fazer essa pesquisa dos contos mundiais, do, da memória afetiva, tem que fazer também trabalho de voz, de corpo, né? Porque a arte de contar histórias é uma arte aberta. Só que a principal fonte da contação de histórias, que eu acho, é a oralidade. E o principal jeito de de contar uma história é através da narração, não é? Sem muita interpretação. Lógico que pode ter mudança de voz, mas é através da narração. Esse jeito que eu gosto de contar histórias. Mas cada contador de histórias tem o seu jeito de contar histórias. Depois, daqui a pouco, eu vou falar dos recursos também, que pode ser utilizado para contar histórias. Livros, olha, esse livro aqui é um livro fantástico, que me ajudou muito, Folclore Infantil. Também é lógico, a fonte é no Nordeste, né? E aqui tem todas as formas de folclore infantil, como as parlendas, os brincos, né? As brincadeiras, os versos, as trovas. Aqui tem as cantigas de roda, que tudo isso aqui está a oralidade, né? A oralidade do Brasil. O contador de histórias tem que estudar as histórias e estudar também a oralidade, né? As brincadeiras de roda, as parlentas. Bom, é isso que eu gosto. Tanto é que no início eu coloquei o nome da minha contação como Universo Brincante do Contador de Histórias, porque eu gostava muito de brincar contando histórias. Como eu gosto de música também, de teatro de bonecos, então fui inserindo isso nas minhas histórias. Aí eu comecei montando espetáculos com muita coisa, tinha cavalinho de Bumba Meu Boi, tinha bonecos. Aí um amigo me falou: "Ei, com isso aí dá para você fazer mais 2, 3 espetáculos". Aí eu fui percebendo também depois a narração, a oralidade, né? Trabalhando com a imagem e fui tirando um pouco de elementos dos espetáculos, deixando o espetáculo mais narrativo. Mas hoje a Companhia Mapinguari tem espetáculos narrativos, tem espetáculos com kamishibai, né, que é um teatro de papel japonês, que lá na época dos samurais ele surgiu, né? Os monges budistas usavam o kamishibai para contar histórias, para educar as crianças. Então, eu fiz uma pesquisa de kamishibai a partir de 2010. Eu estudei, né? Depois fiz um artista perto aqui da minha casa, o Luiz Barros, fez um butai para mim, que é a estrutura do teatro de papel, e também tem os desenhos, as ilustrações, e eu comecei a fazer experiências em contar histórias com kamishibai. Inclusive, outro dia teve um festival online de kamishibai, da Flávia, né, Flávia Urquevics, e ela fez um festival online na quarentena, com contadores de histórias com kamishibai do mundo inteiro. Foi muito interessante. Tem muitas histórias de kamishibai na minha página, eu compartilhei. Se vocês quiserem assistir, só ir lá no Carlos Godoy. Tem histórias de contadores do mundo inteiro com kamishibai, né? Porque o kamishibai ganhou vida no mundo inteiro, ele não ficou só no Japão, né? Então todos os lugares têm
tem histórias com Kamishibai. E, pela minha surpresa, recebi um e-mail da Fundação Japão na Avenida Paulista, que gostou da história do Irapuru, que nós fizemos com Kamishibai, e também está lá no site da Fundação Japão, né? Essa história do Irapuru. Tem um texto lá que eu fiz também, um texto deles, da Fundação Japão. Agradeço a Aurora, né, da Fundação Japão, e ela disse que quando acabar essa pandemia toda aí, essa loucura, nós vamos contar histórias presencialmente lá na biblioteca da Fundação Japão. E eu fiquei muito surpreso, gostei muito, porque eu estou preparando um conto japonês para Kamishibai, mas nós contamos com Kamishibai. Começamos com a Árvore Generosa, né? Depois contamos uma lenda da Amazônia, do Irapuru, e a Fátima Fiandeira, que é uma história fantástica, maravilhosa, né? Um conto grego. E nós fizemos as ilustrações, o Giuliano Del Sole, que é um integrante da companhia, junto comigo aqui em casa, nós fizemos ele, né, que é mais artista plástico, desenhista, nós fizemos as ilustrações com colagem, com as revistas do Sesc. Então, ficou muito interessante a história da Fátima Fiandeira. A Fátima Fiandeira faz parte de um espetáculo da gente que se chama Contos de Coragem, onde eu conto histórias de mulheres corajosas. A Fátima Fiandeira, tem um livro aqui também da Dandara de Palmares, que está nesse espetáculo. Eu conto a lenda da Dandara de Palmares, né? E está nesse livro. E eu também uso os recursos, como eu disse, o Kamishibai para contar a história. Ele não está aqui agora para mostrar, mas quem quiser pesquisar o Kamishibai, ir a fundo, né? Estudar, pesquisar para contar histórias, é muito, muito interessante, porque junto com a narração, a oralidade, o Kamishibai fortalece junto com as imagens e movimento. Então, ele dá uma emoção no espectador, ele mexe com a imaginação, porque a imagem, os desenhos, junto com a narração, é completo. É uma união perfeita, um casamento perfeito. Kamishibai e narração de histórias e contador de histórias. Porque sozinho, só com as imagens, o Kamishibai já é um contador de histórias. E utilizo música ao vivo, né? Tenho meus parceiros da companhia Mapinguari, Juliano Del Sole, né? Multi-instrumentista, Gelson dos Santos, que é percussionista, um mestre da percussão, o Bruno Rocha, contrabaixista, violonista, ator também, faz parte. Tem a Vanessa Merick, que é nossa convidada, ela faz teatro de bonecos comigo, nós temos montado Qual é o Nome Dele?, que é do Rumpelstiltskin, né? A história dos irmãos Grimm, com teatro de bonecos, a gente faz manipulação direta. Nós temos também a Quase Morte, do Zé Malandro, que é uma inspiração no teatro de Mamulengos, que a gente faz por cima da empanada, fazemos nós quatro, tem música ao vivo, mais manipulação. Os músicos viraram manipuladores também de bonecos, contadores de histórias, né? E é isso, a companhia Mapinguari surgiu em 2000, como eu disse, por causa desse livro aqui. Na verdade, eu já vivenciava a arte de contar história, porque de 1990 até 1994, eu viajei com um amigo meu por uma aventura, né? A gente viajou pelo Vale do Jequitinhonha. Eu fiquei um ano viajando pelo Vale do Jequitinhonha, fazendo teatro de bonecos. Nós começamos na cidade de Minas Novas e fomos terminar lá em lá não, em Belmonte, na Bahia, perto de Porto Seguro. Então, assim, o Vale do Jequitinhonha é um vale composto por mais de 60 cidades. Ele começa em Cerro, perto de Diamantina, e termina em Belmonte, na Bahia. Um lugar incrível, riquíssimo, de uma cultura rica. Meu amigo falava, o Vale do Jequitinhonha é um baú. Não é um baú só de pedras preciosas, é um baú de cultura, de oralidade, de música, de culinária. É fantástico o Vale do Jequitinhonha, as pessoas que vivem lá também, simples, humildes, ricos, os grupos, né, que tem no Vale do Jequitinhonha, os grupos folclóricos. Em julho, quem quiser, tem uma festa linda no Vale do Jequitinhonha que se chama Festivale.
Cada ano acontece numa cidade. O Vale de Jequitinhonha tem Lira, que faz máscaras, não é? Máscaras africanas. Tem Frei Chico, que foi um frei holandês que começou a divulgar a cultura do Vale do Jequitinhonha, tocava violão e cantava com a lira. Tem o coral Trovadores do Vale, tem a Zefa, que é escultora em madeira, tem o Márcio, que é escultor em barro, tem o Dostin, que ele chama Dostoiévski, americano do Brasil, que é um diretor de teatro. Então, a cultura do Vale do Jequitinhonha é muito rica. Os portugueses não vieram para Porto Seguro por acaso. Eles sabiam, tinham um mapa. Eles estavam na boca do Vale do Jequitinhonha. Eles só foram descendo, explorando tudo, pegando as riquezas das cidades. E as cidades lá têm nomes de pedra preciosa: Turmalina, Berilo, Rubi, né, Diamantina. Diamantina é uma cidade linda. Então, aprendi muito no Vale do Jequitinhonha. Foi uma grande escola. Nós fomos numa aventura que a gente tinha que arrumar lugar para ficar, para dormir, onde comer e onde trabalhar. E sempre tinha. Trabalhamos, fizemos um trabalho muito bonito essa época com teatro de bonecos, numa peça chamada E Agora Ioiô. A gente era contratada por entidades para falar sobre verminose. Então, elas entregavam filtros de barro e a gente ia com teatro de bonecos falando no E Agora Ioiô sobre verminose. E depois eu fiquei sabendo que o número diminuiu. A verminose tinha diminuído no Vale do Jequitinhonha. Pode ter sido o teatro de bonecos o conscientizador para diminuir nas famílias, que nós fomos em muitas roças, em muitos lugares do Vale do Jequitinhonha, naquele lugar mágico. Depois fui para o Nordeste, para Paraíba, para Pernambuco, por Alagoas, convivi com contadores de histórias, com repentistas. Numa cidade de Sertânia, num banco da praça, um senhor me contou, em repente, toda a história da donzela Teodora, que é uma donzela que desafia todos os sábios. Em todas as matérias e disciplinas, ela é melhor. Ele me contou em repente. Eu tinha 23 anos, eu fiquei ali de boca aberta ouvindo. No Nordeste, quase todo mundo fala poesia, sabe, de repente. Isso foi minha escola. Quando eu voltei em 94, eu já ministrava oficinas pelas casas de cultura, pelas oficinas culturais. Eu fiz espetáculos, personagem nordestino, tanto que eu fiz A Hora da Estrela, Vereda da Salvação, Alto da Compadecida. O Nordeste ele ficou no meu sangue, na minha pele. E eu agradeço muito. E essa foi uma escola. Depois eu fiz uma escola de teatro, um curso que eu ganhei de 4 meses, que a gente recebia para estudar. E aí, em 2000, passando por uma livraria na Paulista, eu comprei esse livro. Então, ele já tem 20 anos. Que eu estudei os contos tradicionais e comecei a contar as histórias desse livro. Uma das primeiras histórias... A companhia foi fundada em 2000, mas de 2000 até 2004 eu fui ali gatinhando no universo das histórias, ainda fazendo teatro, junto com contação de histórias. Aí montei a Maria Borralheiro, uma história de 20 minutos. Eu sou corporal, também fiz alguns cursos, bastante curso de expressão corporal, de dança, fiz teatro físico com o Luiz Lois, né? E então eu não paro muito, sou muito corporal, me movimento contando histórias. Então esses são os livros: Câmara Cascudo, Folclore Infantil de Veríssimo Melo, né? Os Contos Populares do Brasil de Silvio Romero. Quem lê esses livros fica rico de cultura brasileira, porque aqui estão todos os costumes, as tradições, as crenças, a religiosidade do povo brasileiro. Também tem preconceito nesses livros, tem racismo um pouco, porque eles foram tirados eles foram compilados da boca das pessoas, eles foram ouvir essas histórias. Então lá antigamente tinha, né, esses preconceitos, eles escreveram como eles ouviram, não é? Mas são contos riquíssimos, riquíssimos.
E aí fui montando, na 2005, 2006, a companhia Mapinguari já estava mais estruturada. O Mapinguari, a história, o nome da companhia Mapinguari, eu criei esse nome porque eu conheci uma menina de Belém de Pará, aqui no meu bairro, onde eu moro, Itaquera, e ela me contou histórias do Belém de Pará, histórias do Mapinguari, e eu fiquei encantado. No mesmo dia eu falei para ela, eu vou fazer um boneco do Mapinguari. Aí preparei o papel machê, preparei uma cabaça e fiz o boneco do Mapinguari. E aí eu animo ele no final das histórias, né? As crianças adoram o Mapinguari, ele é uma mistura de atração com medo, né? Eu já vi tantos elogios legais, assim, tem algumas crianças que ficam com medo. Mas uma vez uma criança autista, ela chorou. Aí a professora veio me agradecer, falou: "Obrigado por você ter trazido o Mapinguari, porque ele chorou". Porque, como vocês sabem, depende do grau do autismo, a criança não esboça sentimentos nem emoção. E ele era uma criança assim. E a professora me agradeceu que a partir daquele dia ele chorou e ele esboçou uma emoção e um choro. Eu fiquei assustado no começo que tinha chorado, mas depois eu entendi e falei: "Nossa, também fico agradecido por ter acontecido isso". E aí a Mapinguari foi trabalhando, trabalhei com alguns músicos, né? Trabalhei com o músico João Júnior, um percussionista, trabalhei com vários músicos na companhia. Hoje nós estamos estabilizados, né? A gente tem um musical que a gente faz, né, com o Gelson, o Bruno, o Juliano e eu. Tem a Vanessa Merick, que é uma grande querida, grande amiga, parceira, que faz as peças de teatro de bonecos. E aí os recursos, como eu já falei do Kamishibai, quem quiser contar a história como Ishibai, mas tem também que ir lá na raiz, né, estudar Japão, né, estudar as histórias japonesas, que eu adoro também as histórias japonesas. Eu tenho uma história que eu comecei a contar também lá no começo, que é a história da Otohime, né, aquela filha mais nova que casa com uma cobra, né? Depois a cobra vira príncipe. Eu contei bastante essas histórias nas minhas oficinas. E os recursos, né? O kamishibai, os bonecos, né? Depende como você pode utilizar o boneco dentro da história, né? Porque eu monto teatro de bonecos e monto também histórias que tem boneco. No Marido da Mãe d'Água que eu conto, eu tenho um teatrinho de bonecos que que tem o pescador e tem a sereia. E às vezes eu vou para trás desse teatrinho manipular esses bonecos. Então eu utilizo bonecos para contar histórias, né? Inclusive vou mostrar dois bonecos para vocês que quando eu passei pela cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, a gente ficou na casa de um rapaz e nós ensinamos eles a fazer o boneco. Ele era artista plástico, ele chamava Exupério. Então, ele fez esses dois bonecos que são uma relíquia, eles são os meus xodós. E eu utilizo eles também, em cima da empanada. Às vezes eles contam histórias, que é esse aqui, ó. Ó que lindo que ele fez. Ó que lindo que ele é. É o fantoche, tá vendo? Tem essa luva preta aqui atrás, ó, que a gente coloca a mão, não é? Coloca a mão na luva, eu ponho 2 dedos na cabeça, 2 dedos numa mão e um dedo aqui. Olha aí, ó. Olá, boa tarde para todos. Tudo bem com vocês? Como vai? Estão gostando aí da live do Carlos Godoy? Quem está gostando faz barulho aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau para vocês. Tchau. Esse aqui é meu xodó. É meu xodó. É o Preto Velho. Ele tem o nome também de Exupério. Coloquei o nome dele no rapaz que confeccionou ele. E tem também a companheira dele, do Exupério, que é a Cordélia. Ó, que bonita. E ele fez e deu de presente. Então conserva esses bonecos que já tem 30 anos. E aí eu coloco eles em algumas apresentações. Tem apresentações que eles estão junto com o Saci, que eles prendem o Saci na garrafa. Vou mostrar o Saci aqui para vocês.
Olha o Saci aí. Olha o Saci aí, olha o Saci aí. Saci pererê de uma perna só. Vem ouvir histórias na casa da vovó. Pular pra cá, pular pra lá, pular pra cá, pular pra lá, pular pra cá, lá pra lá, pular pra cá, pular pra lá. Eita, Saci! E sabe que o Preto Velho e o Exupério e a Cordela fizeram? Prenderam o Saci na garrafa. Olha, aqueles prenderam de carapuça e tudo. Nem podiam, mas eles prenderam. Prenderam o Saci na garrafa. Então é isso, minha gente. Caramba, já estou falando aqui há 54 minutos. Como o tempo passa. Eu agradeço todo mundo que está aí assistindo, viu? Eu agradeço de coração. Minha história de preferência. Tem tantas histórias que eu prefiro. Ah, tem muitas. A Maria Borralheira é uma história que, nossa, como é uma das primeiras, mora no meu coração. Depois eu tenho uma história também que eu comecei, O Homem do Saco, não a menina dos brinquinhos, né? É Um Homem do Saco, um conto espanhol que eu conto também, contei muito, adoro, o público adora. O Marido da Mãe d'Água, né? Os contos tradicionais. Adoro as histórias de Anansi. Olha aqui, ó, as histórias de Anansi. Adoro esse livro e adoro as histórias de Anansi. Anansi é um contador de histórias que tem na África também. Anansi, ele se transformou numa aranha. Sabe por quê? Porque os filhos tinham uma plantação de mandioca e de milho e tinha um ladrão toda noite roubando a plantação. Então, eles colocaram um boneco de cera para prender o ladrão. No outro dia, de manhã, quem estava preso no boneco de cera? O pai deles, a Nancy. A Nancy ficou com tanta vergonha que foi morar no canto, no teto, no canto do espaço. A Nancy é um homem-aranha que mora no teto, no canto do espaço. A Nancy é um homem-aranha que mora no teto, no canto do espaço. Na boneca de piche ele grudou, abelhas, gnomos e serpentes enfrentou. Então, a Nancy é um contador de histórias que espalha histórias pela África. Ele é conhecido na América Central, na Jamaica, na América do Sul. A Nancy é conhecido no mundo inteiro. Ele é meio parecido com Pedro Malazarte, sabe? Ele apronta as deles também, a atrapalhada deles, mas ele é um contador de histórias que vai para o mundo inteiro e conta muitas histórias africanas. Adoro as histórias de Anansi. Agora eu vou falar dos livros que me levaram para ter a fundamentação teórica do contador de histórias. Isso é uma coisa muito importante também. Além de você contar as histórias, você também tem que estudar teorias, tem que estudar a contação de histórias para fortalecer. Adoro a Gislene. Esse livro aqui é fantástico, O Ofício do Contador de História, da Gislene Avelar Matos, que fez aniversário esse dia, outro dia. É uma geminiana como eu, que faço aniversário dia 16 da semana que vem, terça-feira. O Acordais, da Regina Machado, que é uma grande contadora de história, que faz o Boca do Céu também, não é? Me ensinou que o contador de histórias precisa ter aquecimento interno, ele precisa ter internalização, né? Se no teatro a gente trabalha com a memória emotiva, a memória afetiva, com a semelhança entre ator e personagem, a gente vai trabalhando a construção do personagem. O contador de histórias, como ele não tem máscaras, não é ele mesmo, não tem construção de personagem, então é muito importante fazer o aquecimento interno. E o aquecimento interno você faz através das imagens. Quando você estuda uma história, você tem que estudar as imagens que tem nessa história, né? Então, eu procuro uma regra, né, que eu procuro usar, também que eu fiz um curso com as meninas do conto no Sesc Vila Mariana em 2002. E aí eu aprendi bastante. Depois eu fui aprofundando também. Como que eu faço para estudar uma história? Quando eu pego a história, eu dou uma lida nela, aí deixo. Depois vou lá, leio mais profundamente, já vou incorporando coisas. Depois leio de novo. Depois eu separo essa história em 8 partes.
Isso eu aprendi com o Roberto Vignati, um grande diretor de teatro. O Vignati, ele separava o texto teatral, a gente ficava um mês, mais de um mês, fazendo só mesa, leitura de mesa. Ele separava em várias partes o texto teatral. E depois ele dava títulos. E os títulos não poderiam ser óbvios. Ele dizia que os títulos tinham que ser dialéticos. Tanto é, quando o Olímpico e Macabeia se encontram na chuva, se batem na chuva e se olham, o título é Dois Peixes Fora d'Água. Por quê? Eles eram nordestinos e estavam na chuva, né? No Rio de Janeiro, e eles estavam em frente de uma loja de ferramenta. Até que ela fala, eu gosto tanto de parafuso e prego. Ele olha para ela assim, esquisito. E o Vignati me ensinou a fazer essas coisas dos títulos. Então, as histórias eu separo também por título, separo em 8 partes, quando ela vai mudando de ação e de cenário, não é? Aí eu vou separando e eu vou dando títulos para 8 partes, para estudar. Então, quando eu vou dando títulos, quando eu leio a história de novo, já vou lembrando dos títulos. Vai ficando na minha cabeça aqueles títulos, e quando você está contando, isso vem à tona. Eu acho que isso é uma forma de aquecimento interno. E outra coisa é estudar as imagens que tem nas histórias, né? A imagem principal, depois eu vou estudando as imagens que não são tão principais. Por exemplo, se o rei tem uma coroa, eu fico de olho fechado tentando imaginar como essa coroa. Se ele tem um castelo em cima da montanha, eu tenho que imaginar como esse castelo. Se ele sai numa carruagem, como é a carruagem, que cor que é a roupa dele, que cor que é o chapéu, né? Como que é a fisionomia da Maria Borralheira, das irmãs dela, como que é o cenário. Então, o contador de histórias ele tem que ir colocando imagens para dentro. E a imaginação ajuda muito, né? A fantasia e você ir estudando. Aí eu vou vendo se a história tem cheiro, tem cor, se tem som, se tem paladar, sabe? Vou trabalhando com sentidos. É muito importante desenvolver os sentidos para desenvolver a história também, para você ficar estudando a história e desenvolvendo o sentido. Vou vendo se a história tem emoção, se tem sentimento, se ela tem valores, qual é o clímax principal da história. Tudo isso nessa partitura que eu faço. Depois eu vou escrevendo sobre a história. Também, se eu pego um conto popular, ou do Brasil ou do mundo, eu reescrevo depois, com as minhas próprias palavras, com o meu vocabulário, eu vou escrevendo. Porque, como tem, né, quem conta um conto aumenta um ponto, mas você também tem que tomar cuidado para não diminuir, né, o conto, para engrandecer e para recontar também. Isso aí é muito importante. Esse livro aqui também me ajudou bastante, do Fabiano Moraes, parece que ele é do Espírito Santo. Contar história, a arte de brincar com as palavras, né? Porque você tem que brincar com as palavras, né? E às vezes um espetáculo você não começa já contando histórias, você começa cantando, brincando, fazendo uma adivinha, fazendo uma parlenda. É isso aí. Esse outro livro aqui ó, é fantástico, Malbatarran. Nesse livro eu aprendi muito. Tem aqui a história do Castelo Amarelo que eu conto. Mas esse livro ele fala de tudo, da audiência, da narração, de contar com microfone, sem microfone, de contar para poucas pessoas, para muitas pessoas, do espaço, de você, de interferências quando você estiver contando, da improvisação no ato de contar histórias. Esse livro aqui, ó, do Malbatarran, é um livro bem antigo, a arte de ler e contar histórias, mas é bem atual. E eu encontrei ele num sebo e leio ele até hoje. Tem muitas dicas aqui para professores e para contadores de histórias. A arte de encantar e contar histórias, da Bia Bedran, que ela fala sobre oralidade, que é incrível também. Aqui, ó, a arte de encantar, o contador de histórias contemporâneo e seus olhares. É muito interessante você estudar e estudar esse contador de histórias urbano, né? Contador de histórias contemporâneo. Tem um livro aqui que eu queria mostrar que muita gente participou dele. É quase uma bíblia da contação de histórias. Então, olha,
tem muitos relatos de muitos contadores do Brasil inteiro, relatos de como começou, de como iniciou a contação de histórias, qual a forma que conta histórias, qual o jeito, o estilo. Então, está aqui nesse livro. Tem muita gente aqui, muitos contadores de história. Tem a Alice Oliveira, tem os Malas Portas, o Danilo Furlan, acho que a Andréia Souza deve estar aqui nesse livro também. Tem muita gente aqui nesse livro. Ele está no Sesc, não é muito caro, então é bom para quem quer iniciar na arte de contar história, ler o relato de contadores de histórias do Brasil inteiro. Esse livro aqui é muito interessante. Eu estou aqui também com a Companhia Mapinguari. Ai, ai, ai. Aí, meio-dia, hein? 1 hora de contação aqui. Nadine, você está por aí? Então, e agora? O que a gente faz? Tô sim. Como é que tá, Nadine? Tá tudo bem? Oi, Efigênia. Um beijo, Efigênia. Saudades de vocês. É, a história conversa com a nossa história. Histórias de vida são muito importantes. Queria dizer que eu não estou vendo muita. Deixa eu ver o chat aqui. Elisol. Oi, Elisol. Tudo bem, querida? Nossa, bastante gente. Eu não consegui ler. Ah, Andréa Souza. Um beijo para você, querida. Quanta gente escreveu aqui. Depois eu vou ver tudo isso. Eu respondo: oi, Isaías, meu amigo, grande bonequeiro. Linda história, obrigado. A justiça tem que estar dentro da gente. Ô, Gelson, um abraço. Centro Cultural Santa Amaro. Temos que entender, a justiça começa a partir de nós. É isso mesmo. Obrigado, Efigênia. Cláudia Torres. Depois eu vou ler, eu respondo também. Rose Porfírio. Bastante gente por aqui. O boneco. Então, acho que eu já. Ô, Isaías, um beijo para você. Ah, você quer que eu conte uma história para encerrar? Então eu vou contar. Como eu contei um conto adulto, né, um conto sobre justiça, eu vou contar uma história agora infantil, tá bom? Com um recurso que eu fiz e que eu criei. E que a Patrícia da Companhia Terezinha fez os bonecos para mim de feltro. Beleza? Então vamos lá. Era uma vez uma velhinha que morava na roça. Ela sonhava em fazer uma viagem de avião, mas como ela não tinha avião, nem tinha um caminhão, ela usou a imaginação. Ela fez um balão. Só que ela passou dias e dias no teatro, para fazer a lona do balão. Depois ela passou dias e dias fazendo as cordas do balão, confeccionando as cordas do balão. Dias e dias fazendo o cesto do balão. Depois dias e dias na cozinha, fazendo as guloseimas para levar na viagem. Ela fez, ela fez geleia de morango, ela fez conservas de linguiça, ela fez torradas, tudo para levar na viagem. Aí passou algumas horas fazendo fogueira para encher de fumaça o balão e o balão subir. Pronto, o balão estava pronto. Olha o balão. Dá para ver aí na tela? O balão estava pronto. A velhinha maluquete, ó a velhinha. Ela entrou no balão. Agora sim, o balão já estava pronto para subir. Quando estava subindo, sabe quem apareceu? Um ratinho de olho, de olho na merenda. Aí ele perguntou: ei, posso ir junto? Poder você pode, só se você se comportar. Eu prometo me comportar. E entrou no balão. O balão já ia subir, mas veio do mato o gato. Nhau!
Eu posso ir junto? Poder você pode, mas você tem que se comportar. Eu prometo me comportar. E o gato também entrou no balão. Ah, descendo do morro veio assustado o cachorro. Uau, 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 uau. Eu posso ir junto? Poder você pode, mas você tem que se comportar. Eu prometo me comportar. E o cachorro também entrou. Já eram os 4 lá. Agora sim, o balão ia subir. Mas veio num pinote a cabra. Bé. Ela veio toda assanhada. Ei, bé. Posso ir junto? Poder você pode, mas você tem que se comportar. Eu prometo me comportar. E a cabra também entrou. Agora o balão ia subir, mas veio, ruminando do pasto, a vaca. Mu. Posso ir junto? Poder você pode, mas você tem que se comportar. Eu prometo me comportar. E a vaca também entrou. Mas o cavalo veio galopando também, muito rápido, para entrar. Brrr, brrr. Eu posso ir junto? Poder você pode, mas você tem que se comportar. Eu prometo me comportar. Agora sim, o balão já ia subir. Estava subindo, 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 mas veio sem ser convidada, por inteira, a mosca varejeira. Zzz, e entrou sem ser vista. Agora o balão já ia subir. Cat, 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 cat. Vai subindo o balão da velhinha maluquete. Cat, 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 cat. Vai subindo o balão da velhinha maluquete. Lá em cima, bem no alto, o rato foi churiçar na merenda. Quando a mosca viu, foi para cima do rato. O rato falou: Ei, mosca, você nem foi convidada, vai amolar a vaca. Não é que a mosca foi amolar a vaca? Ah, a vaca deu uma chifrada na mosca, mas errou. Por engano, acertou o cavalo. O cavalo deu um coice na vaca e, por engano, acertou a cabra. A cabra deu uma amarrada no cavalo e, por engano, acertou o cachorro, que deu uma mordida no gato, que foi para cima do rato. O rato começou a roer as cordas do balão. Ah, o balão começou a cair, a cair, a cair, a cair, a cair, a cair. Ah! E pousou o cesto no chão. A velhinha ficou tão brava, tão decepcionada. E ela falou assim: se vocês não arrumarem esse balão, eu vou vender todos vocês e vou fazer uma viagem de avião. Vou comprar uma passagem, vou fazer uma viagem de avião. Ah, os bichos ficaram preocupados, eles não queriam sair da fazenda e ser vendidos. Então eles começaram a arrumar o balão, arrumar as cordas, falaram para o rato não roer, não ia ter mais briga. Agora sim, a viagem poderia ser uma viagem bonita, linda, e o balão foi subindo, 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 subindo. Cat, 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 cat. Vai subindo o balão da velhinha maluquete. Não é carro, avião, não é navio, não é charrete. Vai subindo o balão da velhinha maluquete. Essa é a história da Ana Maria Machado, a história da velhinha Maluquete. Contei uma história infantil, que eu adoro também. Como vocês viram, eu adoro livros e imagens também. Ó. Livros e imagens, eles são muito bons para a primeira infância, para bebês, para criança pequena, não é? Você brinca muito com os livros e imagens. Adoro os livros e imagens, adoro. É isso, minha gente. O contador de histórias também tem que fazer. Eu gosto de fazer instrumentos. Esse pau de chuva foi eu que fiz. Com cano de PVC, arame por dentro e pedrinhas de aquário. Aí o contador de história faz para não precisar ficar gastando, né? Os instrumentos são caros. Dá para fazer instrumentos recicláveis. Tem aqui o bexigofone também que eu fiz. Um instrumento para chamar as histórias. Ele está rasgado a bexiga. Mas assopra aqui, ó. E sai um som de berrante.
Olha esse instrumento aqui, ó. Um cachixi indígena. Ó, com tubinho do papel higiênico. Olha como fica bom. Com grampeador, milho e uma fitinha, você faz um cachixi, ó. Ó, um cachixi maior com aquele papel, um tubinho do guardanapo, né? É isso aí. É isso aí, pessoal. Opa, bati no celular aqui. É isso aí, gente. Eu acho que foi legal. Obrigado, Centro Cultural Santa Amaro. Muito obrigado, Nadine, jovem monitora, com um trabalho muito bacana, me orientou bastante aqui. A única coisa que eu não vi os comentários, que fica um aplicativo, mas eu vou ver, eu respondo para todo mundo, né? Daqui a pouco eu vou respondendo, tá bom? Fiquei muito feliz de ter feito. Estava um pouco nervoso, mas me acalmei. E eu acho que eu falei o que eu tinha que falar, né? Sobre a arte de contar história, que é uma arte muito rica, uma arte maravilhosa e uma arte difícil também, não é? Quem escolher. Obrigado, Ifigênia. Obrigado, Maria da Glória. Muito obrigado. A criatividade tem que andar a mil, principalmente nesses tempos de quarentena, né? Tem dia que a gente está assim, tem dia que a gente está assado, mas a gente tem que continuar criando. E eu estou fazendo os vídeos, né? Já fiz 2 lives, 2 vídeos live. Tá aí na minha página também os vídeos das lives que eu fiz, que a primeira foi Mistérios da Mata, Lendas da Amazônia, que tem uma mitologia riquíssima, a floresta amazônica, né, a Amazônia. É uma mitologia tão rica quanto a mitologia grega, a mitologia cristã, né, a mitologia indígena. Os índios têm uma imaginação fantástica, uma imaginação que floresce, tanto é que eles criaram toda essa mitologia da Amazônia. E é isso. Eu agradeço a Andréa Souza, grande contadora de histórias também, que adora os contos populares, que eu sei. Eu assisto aqui ela nas lives dela, contando os contos populares. Tem um repertório incrível, uma inteligência, sabe jogar com as palavras como ninguém, sabe escrever como ninguém. Já que falando em escrever, é importante também que o contador de histórias escreva, que ele escreva. Eu escrevo de uma forma que eu tenho um caderno que chamo Diário de Bordo, e sempre que eu estou feliz, triste, angustiado, alegre, de qualquer forma que eu estou, eu vou lá, às vezes, quando eu tenho vontade, e escrevo. Ele já tem quase 2 anos esse caderno, de escritas minhas. É uma forma de eu fazer arte-terapia. Então, acho que é isso aí. Muito obrigado a todos. As histórias curam. Todas as histórias são a maioria das histórias, elas curam, né? Assim, nem todas são terapêuticas, mas todas ajudam na cura. Quando faz a criança rir, quando faz o adulto rir, quando confraterniza as pessoas, quando estrutura uma emoção perdida, não é? Quando essa coisa linda que eu anotei aqui, ó, contos tece uma teia na sociedade e na família. Então, os contos é muito bem-vindo na escola, né, com os professores, no ofício do contador de histórias profissionais, né? A arte, que é maravilhosa, elas contam uma história, o cinema conta uma história, o teatro conta uma história, e o contador de histórias conta histórias através da narrativa, da oralidade e dos recursos que ele tem para contar histórias, além do seu corpo e da sua voz. Muito obrigado a todos, agradeço muito e adorei estar aqui conversando com vocês. Eu sou meio assim plural, vou falando um monte de coisa, mas acho que deu para vocês entenderem, né? Vou dando um monte de referências. E é esse jeito que eu sou, esse jeito meio geminiano de ser. Tá bom? Um forte abraço para todo mundo. Um beijo. Continue em casa, quem puder, né? Quem puder segurar essa onda, que a coisa não tá fácil. Muito obrigado, Nadine, Andréia Souza, muito obrigado. E todo mundo aí do Centro Cultural Santa Amaro, os funcionários todos aí, eu agradeço. Já fui me apresentar aí.
é maravilhoso, né? Muito bem recebido. Muito obrigado, senão não vou sair mais daqui. Tchau. Um beijo para todos.